Olá, estamos começando mais um programa Vida de MEI. Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom ter você aqui conosco. Aqui você conhece os processos de empreendedores que decidiram apostar em si mesmos e formalizaram o próprio negócio. Hoje nós temos a participação do Júnior Enes, consultor técnico do Sebrae de Minas Gerais, e ele vai analisar o negócio da Isadora, uma tatuadora e microempreendedora individual que preza pelo bom atendimento no seu estúdio. O Não Sai no Banho Estúdio Tatu. Vamos conhecer? O estúdio ele representa muito pra mim, porque é uma coisa que eu nunca achei que eu fosse capaz de conquistar, sabe? Eu tenho 26 anos, né? Relativamente comecei na tatuagem nova e eu sempre achei que essa coisa de abrir estúdio e de realmente, sabe, funcionar na vida e viver da tatuagem era uma coisa muito ilusória, sabe? Só quem já, sei lá, nasceu com dinheiro ou tinha contatos fantásticos conseguia fazer isso. Então nunca foi uma coisa que eu realmente olhei e falei, ah, tá bom, é pra mim, sabe? Eu já nem pensei sobre, eu só fiquei, ah, tá bom, eu sou artista, eu gosto de fazer isso e só, não fiquei pensando muito. Então o estúdio, quando eu vi que realmente a tatuagem ela tava fluindo, que foi uma coisa que realmente funcionou, eu tava vivendo 100% da tatuagem, eu vi que abrir um estúdio talvez seria uma possibilidade pra mim, sim. E isso me deixou muito animada, porque era uma coisa que eu não tinha essa visão. E aí, quando realmente comecei a pensar sobre, eu acho que foi em 2021, mais ou menos. E aí a gente conseguiu abrir em 2023. A inauguração do Não Sai no Banho foi em julho desse ano, 2023. Só que a gente alugou essa casa em 2022, no fim de 2022. A gente queria uma casa que tivesse essa pegada mais intimista, que fosse uma casa mesmo, né, com quintal, uma coisa mais tranquila do que o que a gente pensa, né, quando vem estúdio de tatuagem na cabeça. Só que, o que acontece? A gente alugou a casa em novembro, fim de novembro, e a obra aqui era para durar 2 meses, em fevereiro, no máximo era para já estar acontecendo, só que não foi o que aconteceu. Deu várias complicações na nossa obra, nossa hidráulica estava totalmente comprometida aqui no estúdio. A fiação também, toda a elétrica estava faltando, teve que refazer a elétrica inteira, a hidráulica inteira. E para piorar tudo, o teto, tinha uma infiltração que a gente não estava sabendo, e o teto literalmente caiu. E então, assim, foi uma reforma de quase 8 meses, assim, mas durou de novembro, fim de novembro, até fim de junho. E a gente conseguiu inaugurar o Não Sai no Banho em julho desse ano. E a gente fez um evento super tranquilinho, todo mundo tatuando, bem legal. Aqui no estúdio, a gente só tem... É um estúdio composto por um time feminino, então é um estúdio de mulher. Só tem tatuadora aqui, não tem tatuador. E a gente queria uma coisa que fosse bem... a nossa cara, sabe? Além de, todo mundo ser mulher aqui, todo mundo é neurodivergente. Então, por isso que a gente não tem, sabe, nem as maquininhas nem nada que faz barulho e que seja caótico. Que a gente não sustenta isso. Então, a inauguração também foi uma coisa bem tranquila. A escolha do nome Não Sai no Banho foi por causa pra fazer um trocadilho, né? Já que é um estúdio de tatuagem e todo mundo fica fazendo brincadeiras sobre ai, putz, vai sair, né? Tatuagem de chiclete ou qualquer coisa assim. E aí eu escolhi esse nome. Era um quadro meu no Instagram, onde eu respondia dúvidas sobre tatuagem antes da pandemia. E logo depois, quando o estúdio começou a ser, né, uma realidade, eu pensei, por que não transformar esse trocadilho no nome oficial do estúdio?
tem aquela ideia de que tatuagem é de vagabundo, ou de gente que não quer nada com a vida, sabe? Ou de gente rebelde, sei lá, ou qualquer coisa direcionada ao pejorativo da profissão. Que hoje em dia eu já sinto que a tatuagem ela é uma representação de quem você é por dentro, você poder personalizar a sua skin, sabe, do jogo, seu personagem que você veio nessa vida. E eu sinto que as pessoas ainda têm essa visão antiga de que tatuagem é pra quem não quer nada com a vida. E só que assim, tá bem longe de ser isso, sabe? O público que a gente atende aqui é completamente fora desse circuito que as pessoas acham que é. O horário que a gente atende aqui, sabe? A forma que a gente faz o atendimento é completamente diferente. Então, eu acho que esse tabu não é uma coisa mais legal, sabe? De estar pensando sobre. Tatuagem é um empreendimento sério, sabe? É um estúdio, é uma empresa. Eu sempre trabalhei desde muito nova, mesmo que sejam, assim, freelancerzinhos e coisas assim, porque eu sempre fui artista, então eu sempre dei meu jeito de trabalhar com a minha arte por aí. E quando eu tinha 13 anos, eu comecei a pintar camiseta pra vender na escola mesmo. E aceitar encomenda das pessoas, do que elas queriam que pintassem camiseta, e assim foi começando. E só que eu não podia ter MEI, né? Eu não podia ter nenhum tipo de nada, porque eu tinha 13 anos. Só que eu sempre fui muito consciente dessas questões. E assim que eu fiz 18 anos, eu fui atrás de realmente regularizar a minha situação, né? Porque eu já estava trabalhando de freelancer com as camisetas, fazendo desenho, vendendo quadro, fazendo várias questões. E quando eu fiz 18, eu procurei uma contadora para que me ajudasse nisso e ela me orientou a abrir um MEI, que foi realmente a minha porta de entrada, me explicou certinho como que a gente funcionava, que era o que melhor se encaixava para o que eu estava buscando na época. E o MEI tá aí comigo até hoje. O processo de abertura do MEI foi muito simples. Eu tenho muita dificuldade com essas questões jurídicas, digamos assim, na vida. Mas por isso que eu fui atrás de uma contadora, até para realmente fazer tudo certinho. Mas eu tenho muitos amigos que conseguem fazer sozinho e tal, mas eu sempre aconselho a gente ir atrás de um profissional, né, pra orientar a gente em tudo. Mas foi muito tranquilo, assim, ela me explicou muito certinho, a gente abriu na hora, não teve nenhum problema. Me explicou como é que faz toda a contribuição mensal, todas as questões, como que abre, né, o site do empreendedor, e foi tudo muito tranquilo, fluiu tudo muito certo. A formalização durou muito pouco tempo, foi questão de nem uma hora para ela fazer todo o processo para mim, junto comigo, né, e depois teve alguns alvarás que eu tive que levar na prefeitura, que levou nem uma hora também, sabe, foi um dia que eu tirei para isso e resolvi. Eu consegui... Assim, a gente sabe que como empreendedor é muito complicado a nossa renda, né? Principalmente a gente que trabalha com essa informalidade, né? De não receber um fixo por mês. Então, com o MEI foi bom pra gente conseguir separar as finanças do pessoal do profissional. Então, a gente consegue ter uma conta PJ, para receber todo o dinheiro do nosso trabalho informal por lá. Aí a gente consegue ter planilhas e consegue reorganizar, fora cursos mesmo, né, e outras questões. Em 2021, eu participei de um programa de uma bolsa empreendedora aqui de São Paulo, por ser MEI, e eu pude me inscrever. E onde a gente fazia um curso do Sebrae mesmo, durante uma semana, e a gente recebia uma contribuição de R$1.000 no fim do curso, para ajudar realmente a impulsionar o negócio. E eu só consegui porque eu era MEI. Aqui no estúdio eu só atendo com horário marcado. Não é um estúdio que tá funcionando e que as pessoas podem passar na frente e tatuar. Então, todo o meu atendimento sou eu que faço também na internet e tudo mais. Então, você entra em contato comigo, eu vou responder você, eu vou conversar com você.
para entender o seu projeto, tudo que você quer fazer de tatuagem. E a gente vai fechar um valor legal e aí eu vou agendar uma data com você e vou fazendo o desenho. E em todo momento eu tô em contato com você, te mandando antes a arte para você aprovar, ver o que você acha, as alterações que a gente tem que fazer, até chegar o dia de você vir aqui tatuar comigo. Outra questão é que eu sou autista. E eu sinto que o meu cérebro ele funciona de forma diferente. Então, as pessoas quando chegam aqui no estúdio, não é um estúdio que vai estar gritaria, não é um estúdio que vai estar desesperador, de lotado, de gente passando de lá pra cá. Então, a gente consegue que esteja um momento só eu e você, no máximo outra tatuadora, mas a gente, sabe, consegue se organizar e sem problema de deixar você confortável no seu espaço. Normalmente as pessoas elas ficam muito ansiosas na tatuagem. E eu sinto que eu vou acalmando elas, a gente vai conversando, a gente toma um café, a gente senta. Vou com calma, vou no tempo da pessoa também. Se ela tá sentindo dor, a gente faz pausas, não tem problema nenhum. Aqui eu chamo de dinossauro de assistência emocional, que são pelúcias de dinossauro mesmo, que você pode escolher uma pra você segurar e te ajudar enquanto você tá tatuando. Eu criei um nome pra definir o que eu faço, porque eu sinto que não existe muito. Que chama aqualismo, que é aquarelas com realismo. Eu sinto que eu faço aquarelas mais realistas que continuam tendo essa pegada da aquarela, que não tem contorno, não tem uma definição em si, mas sempre tem algum detalhe, alguma questão, principalmente os olhos, que são muito detalhados, são muito fiéis, pelinhos de animal também são muito fiéis. Então eu gosto de definir o meu trabalho como aqualismo. Eu tenho outras 2 sócias, só que eu sou a CEO aqui do estúdio. E eu sinto que, assim, nós 3 somos neurodivergentes. E as meninas, por incrível que pareça, não sei se a gente se une, o que acontece se o planeta chama. Mas todas as meninas que tatuam aqui também são neurodivergentes de alguma forma. Então, TDAH, sabe, bipolar ou autista mesmo. E a gente consegue se adaptar muito bem às questões da tatuagem, como dinossauro de assistência emocional, um estúdio mais silencioso, a música mais baixa, máquinas que não sejam, sabe, absurdamente barulhentas, porque não dá. Acompanhante, dependendo também, dá pra dar uma limitada, pra não ter tanta gente aqui, pra não ter tanta movimentação. E a gente reduziu o máximo de estímulo possível, assim, na vida. Por isso que eu queria uma casa que tivesse um jardim, para que a gente conseguisse também ir lá para fora, para dar uma respirada e estar em contato com as coisas, sabe? Ser um espaço pet friendly para você poder trazer os seus bichos, porque a gente gosta muito de bicho. Então, eu sinto que em qualquer profissão você só tem que fazer umas adaptações para aquilo que funciona para você. Claro, e também não atender 50 milhões de clientes por dia, você vai conseguir atender 1, 2, enquanto as pessoas conseguem atender mais. E para você também não se sobrecarregar e ter crises. Então, são só adaptações mesmo, mas tudo é possível. Quando eu vim para São Paulo, eu não sou daqui, né? Eu sou da Bahia. E eu vim para São Paulo assim que eu comecei a tatuar, para fazer faculdade. E eu fiz faculdade de produção audiovisual. Aqui, eu sou formada em produção audiovisual e eu também sou formada em computação gráfica. Então, durante muitos anos eu trabalhei meio híbrido, tanto com a tatuagem quanto com o audiovisual, com design, com outras partes, né, criativas, digamos assim, outras artes criativas por aí. E quando eu fiquei só trabalhando com a tatuagem, eu tinha muito medo de largar o audiovisual, porque eu gosto muito. E eu me sinto muito confortável dentro do audiovisual. Mas daí quando eu comecei a trazer o audiovisual pra dentro da tatuagem, isso começou ajudando amigas, assim, de eu preciso gravar um vídeo falando disso e disso. E aí eu falei, não, te ajudo sem problema, sabe?
E aí eu vi que a parte do audiovisual na tatuagem era muito precário. A gente tá acostumada a contratar gente de outro ramo que não entende nada de tatu e que ficava super complicado para poder gravar o vídeo, porque a pessoa não tinha conhecimento, e se a gente precisava que gravasse uma coisa muito específica ou fizessem perguntas específicas, a pessoa não ia saber. E eu senti que, tipo, tá bom, eu estando dentro desse audiovisual, trazendo esse conhecimento de audiovisual aqui pra dentro da tatuagem, ajudou não só a mim e ao meu estúdio, né? Mas outras meninas também. Tem diversas formas que a gente consegue captar cliente. A minha principal forma é pelo Instagram. Antes da pandemia, o meu Instagram não era super desenvolvido. Eu tenho maior dificuldade com essa parte de internet. Mas depois da pandemia, durante meio, eu comecei a desenvolver também meu Instagram, dadas as proporções onde a gente não conseguia mais ter esse contato físico, né? Em eventos, em aulas, em workshop, em outras questões onde a gente conseguia ter contato com outras pessoas. Então eu tive que desenvolver o meu online e acabou que isso foi muito bom pra mim, porque hoje em dia quase 100% dos meus clientes vêm pelo Instagram. Mas vem também de indicação, ainda bem. Eu sinto que eu tenho uma relação muito legal com os meus clientes. A maioria deles acaba virando amigo também, porque a gente vai descobrindo coisas em comum no meio da tatu. E acaba virando indicação também. Igual eu falei, eu tenho muitos clientes médicos e eu tatuei um patologista uma vez. E aparentemente eles são uma comunidade muito unida, os patologistas. E eu tenho vários clientes patologistas hoje em dia, porque um foi indicando o outro. Então, também tem isso, eles se indicam bastante, os meus clientes. Depois da pandemia, de desenvolver bastante o Instagram, de ter muito mais clientes do que eu já achei que eu teria na minha vida, eu já consigo sonhar com coisas mais altas. Tipo, abrir um outro estúdio, ter várias unidades, sabe? Da gente conseguir ter mais meninas, ter uma escola para poder ensinar as meninas a tatuar e a viver realmente disso. Então, sinto que vai meio por aí. No mínimo interessante esse case da Isadora, não é? Que desde cedo sempre gostou de empreender e hoje tem o próprio estúdio de tatuagem. Bom, daqui a pouco a gente vai seguir conhecendo a história da Isadora e você vai conversar também, ou vamos conversar, com o Júnior Enes, que é analista do Sebrae de Minas Gerais. A gente volta já já. De volta com o programa Vida de MEI, mais uma vez é muito bom ter você aqui conosco. Hoje nós estamos conhecendo a história da Isadora Yepes, que é tatuadora, dona de um estúdio em São Paulo e uma microempreendedora individual. E que também participa do programa aqui conosco é Júnior Enes, consultor técnico do Sebrae de Minas Gerais. Isadora e Júnior, Isadora, seja muito bem-vinda primeiro. Muito obrigada. Muito bom. Júnior, seja muito bem-vindo mais uma vez. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Hoje está imperdível mesmo. Amei essa história, viu? Que bom, muito bom. Isadora, vamos começar para além do que a gente viu já da sua história, na reportagem que foi feita no seu estúdio. Quero entender um pouquinho mais quando que você se deu conta aí de que a tatuagem podia ser um grande negócio, para além do seu conhecimento e paixão pela arte que você tinha, né? Que você pensou, eu vou formalizar e vai virar o negócio da minha vida. Como é que se deu esse início? Eu sempre quis trabalhar com muitas questões de arte, né? Eu sou formada em produção audiovisual, então eu trago essa parte do cinema também para tatuagem. Então eu já tatuava quando eu comecei a faculdade,
Então, a tatuagem ela já é presente desde muito cedo na minha vida. Eu tinha 19 anos quando eu comecei. E assim que eu fiz 18, na verdade, eu já queria abrir o meu MEI. A minha sogra, ela é contadora, então ela me ajudou nesse processo todo. Justamente porque eu não me via fazendo outra coisa além de ser empreendedora. Então, já... E aí deu certo, é claro, a formalização a partir de todo o seu potencial. Júnior, e aí? A gente fala às vezes que para colocar ou formar um negócio, colocar em prática, é preciso a gente ir muito pelo que a gente já gosta, né? Pelo que se gosta, de colocar em prática talvez um grande sonho, um sonho antigo, mas muito precisa aí de conhecimento para tornar esse sonho, essa habilidade um negócio, né, Júnior? Como é que você avalia de primeiro, de pronto já, o case da Isadora? Primeiro a gente precisa, ter em mente que o empreendedorismo nada mais é, eu gosto de simplificar isso, do que um foguete que a gente entra ali dentro e vai em direção aos nossos sonhos. Muitas vezes, o combustível somos nós que colocamos. O empreendedor ele é responsável por colocar esse foguete para poder decolar e seguir em direção. E esse combustível, geralmente, ele precisa de uma dedicação. Ele precisa de um planejamento, a gente precisa ter um olhar para o mercado e também para o negócio. Quando a gente gosta daquilo que a gente faz, quando é uma atividade, um negócio que a gente quer abrir, com aquilo que a gente mais ama fazer, com certeza é mais prazeroso, a gente vai estudar com mais afinco, a gente vai buscar informação com muito mais vontade. Então, aquela pessoa que ama o negócio e tem insights e deseja colocar isso em prática, ela não pode perder essa oportunidade de se capacitar, de planejar, de correr atrás e colocar. Agora, aquelas pessoas que pensam em empreender, mas ainda não identificou alguma coisa que goste muito de fazer, é importante que isso também esteja ali entre as opções de análise. Claro que também é importante a gente identificar que um negócio ele tem que ser lucrativo, ele tem que te dar dinheiro ali no final do mês, mas quando a gente consegue aliar as duas coisas, com certeza é sucesso garantido. Pois é, Júnior, e arte, lidar com arte tem uma outra questão aí forte, além do pragmatismo de que tem que ser um negócio, tem que virar dinheiro também, tem que render, mas é um filho, né, Isadora, ao mesmo tempo, quando se faz uma arte, eu imagino que cada tatuagem que você delineie é um filho que nasce ali, quer dizer, precificar, tornar isso ou desapegar disso enquanto negócio é um desafio também, né? Me conte, Isadora, e depois o Júnior me fala das estratégias para fazer também, quase que precificar, eu diria, a arte nesse caso. Não, com certeza. A gente tem que ter em mente que o nosso trabalho de tatuador, ele é muito sério, porque a gente realmente está marcando uma vida de uma pessoa para sempre. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade e tem que ter realmente certo amor naquilo que você está fazendo, porque você vai fazer essa passagem breve, naquele momento de fazer a tatuagem, mas essa pessoa vai carregar um pedaço de você para sempre. Então, a gente realmente tem que, saber desvincular também a parte emocional da coisa, para não só ficar, isso de, eu tô fazendo uma coisa pra você, pra sempre e tudo mais, e não querer cobrar, porque todo mundo fica muito emocionado, sempre acontece, sabe? As pessoas ficam muito felizes com aquilo, às vezes é um sonho, às vezes é a primeira tatuagem, então quando a gente tá lidando com o emocional da outra pessoa, a gente realmente precisa ter uma postura mais séria diante disso. E para precificar, sim, existem diversas formas de ser feito, não existe uma forma certa de ser feita, mas a gente realmente tem que ter sempre em mente que é um negócio, é o seu trabalho, então tudo bem, você fica muito feliz com aquilo, mas você ainda precisa, igual você mesmo disse, no fim do mês, pagar as contas, né? Então, a gente tem que... tem que ter estratégia, né, Júnior, aí, né? Para poder liberar esse filho para o mundo aí também, não é? Sim. Quando a gente fala em precificação, é algo que realmente o brasileiro tem muita dificuldade, sabe? Aqui no Sebrae as pessoas chegam com essa dificuldade de colocar preço no seu produto e no seu serviço. Vamos dividir aqui em dois tópicos. Primeiro, precificar um produto é muito fácil, porque ele é tangível. Você compra de algum lugar, você ali tem insumos que é muito fácil, é muito fácil calcular, colocar ali na ponta do lápis, tudo que você gastou, a gente coloca ali um lucro que a gente quer obter, todas as despesas,
despesas, os custos, isso é um pouquinho mais fácil. Mas quando a gente fala de precificar serviços, aí as pessoas ficam um pouco mais confusas, porque o serviço é intangível, né? É algo que você não consegue pegar. Isso depende muito da capacidade de prestação de serviço, das horas que você vai se despender ali do seu tempo para poder prestar, se tem deslocamento, se não tem deslocamento. Então são um conjunto de fatores que, quando a gente fala em precificar serviço, a gente precisa ter isso em mãos, ter essas anotações para que a gente consiga minimamente partir de um ponto. Porque, como a Isadora falou, a gente está vendendo sonhos. E sonhos não tem preço. Sonho tem valor para as pessoas. E quando isso é muito valoroso, é algo que vale mais do que dinheiro, as pessoas tendem a pagar um pouco mais. Elas tendem a se esforçar para isso. Mas a gente precisa partir de um pressuposto que um negócio, ele tem uns custos envolvidos, ele tem umas despesas para isso acontecer. Ele tem ali um aluguel, ele tem uma luz, ele tem o prolabore do dono, né, do empreendedor, que ele precisa tirar ali no final do mês. Então a gente parte desse mínimo. Esse mínimo precisa ter ali, isso precisa acontecer e está registrado. Depois disso, eu preciso também ter um benchmark. O que é benchmark? É nada mais do que dar uma olhada ali nos meus concorrentes. Quanto que os concorrentes estão cobrando para poder fazer essa tatuagem? Qual que é a média de mercado? Isso eu estou falando para quem está começando, porque alguém que já se estabeleceu, ou alguém que tem aqueles diferenciais, ele realmente tem um valor agregado maior. Então, o primeiro olhar é: qual que é a média de mercado que o meu negócio, que os meus concorrentes estão cobrando? Isso é muito importante. Depois, quais os custos envolvidos nessa prestação de serviço? E aí a gente começa, de fato, a precificar, que é colocar qual o lucro que eu desejo obter no final do mês. Depois de juntar todos esses custos, despesas, tudo que eu preciso, quanto que eu ainda preciso ganhar para poder pagar as coisas e ainda ter o meu lucro que é levar para casa. Então essa questão, como a Isadora disse, está muito certa, não tem uma fórmula mágica, isso não tem um certo nem um errado. A gente precisa analisar caso a caso, cada empreendedor com o seu negócio, para a gente chegar ali num número para poder ser vendável. E quando a gente chega nesse número, a gente ainda precisa novamente, se possível, e geralmente é possível, fazer uma pesquisa de mercado, encontrar com o nosso possível cliente para saber se ele pagaria, se ele não pagaria, se está caro, se está barato. Então, nada mais do que pesquisar, do que planejar, do que buscar a informação e trazer para dentro do nosso negócio antes de tomar qualquer decisão. Maravilha. Isadora, como é que se deu, no seu caso, Isadora, esse início, essa gestão? Você anotava isso tudo certinho também? Como é que foi esse processo até chegar ao equilíbrio? Então, no começo é bem complicado, a gente acaba, chegando na hora mesmo, isso aconteceu muito comigo. Chegar na tatuagem e pensar, nossa, paguei pra trabalhar, não calculei direito, e aí esse dinheiro não vai ser suficiente para o tanto de trabalho que eu tive. E por todos os gastos que eu tive, né, de deslocamento e tal, então acho que realmente isso é uma questão no começo muito complicada. Mas depois que você vai pegando jeito, vai ficando bem mais simples. Ô, Júnior, gestão de custo aí é importantíssimo, né? Porque eu imagino que seja muito oscilante, talvez muito variável, e nada abaixo o custo nesse segmento de tatuagem, né? A Isadora depois nos conta. Mas eu digo porque a gente acaba ganhando já na compra, né, Júnior? Na compra do insumo, essa é prestação de serviço, mas usa o produto, e é porque a venda talvez seja incerta, né? A clientela, como ela diz, a demanda de clientela não é algo que a gente tenha total domínio, por mais que tenha estratégias para se fazer alavancar. Mas o gasto do custo, do insumo que precisa para desenvolver tal trabalho, ele é certo, né? E aí a gestão desse custo, eu imagino, seja de uma importância tamanha, né? Eu acho importante a gente pontuar que os empreendedores, tendo a oportunidade de assistir, né, ou quem quer abrir um negócio, aqui a gente alerta as pessoas, igual a Isadora trouxe, no começo é difícil, a gente passa por uns perrengues ali, a gente não tem cliente, não está totalmente estabelecido, mas isso assim, eu fico assim até emocionado, vamos dizer assim a palavra, porque quantas pessoas a gente vai impactar agora falando para elas assim, não vai abrir o seu negócio sem antes fazer um simples plano de negócio. E as pessoas falam, mas ali você vai colocar, eu falo aqui no Sebrae, um parafuso, é 1 centavo, nós vamos colocar dentro do plano de negócio. O plano de negócio é isso, para que o empreendedor ele comece e não precise passar por
toda essa etapa assim, de muito prejuízo, de fazer um investimento que ele não contava, ele tem de repente chegar com esse dinheiro aí. O plano de negócio, ele nada mais é do que um planejamento, mas é uma previsão de como a nossa empresa vai comportar a partir do primeiro dia que a gente abrir as portas. Então não dá para ir para o mercado, abrir as portas e ficar esperando um cliente aparecer. Aí daquele cliente ali você vai fazer um teste de preço, de valor, não dá para fazer isso. Hoje a gente planeja muito a empresa antes de abrir. No plano de negócio, por exemplo, um exemplo muito simples, eu tenho lá a opção assim, qual que é o valor da sua conta de luz? E você fala, mas eu não faço a mínima ideia, eu nem aluguei, mas minimamente você sabe quais equipamentos você vai ter lá. O plano de negócio pergunta quantos equipamentos você vai colocar aí dentro. Então, em média, quanto que esse equipamento gasta de energia? A gente pega uma planilhinha, um rascunho, soma ali os gastos, olha na conta de luz, vê ali uma média que gasta de cada equipamento, soma isso e coloca lá uma previsão. E eu falo para as pessoas que não se preocupem, porque o plano de negócio, ele não é uma acertação. Ele é uma previsão para que minimamente eu sei como que a minha empresa vai comportar. E quando eu vou precificar, acompanhar todos os meus custos, aquilo que eu preciso para fazer a coisa acontecer, prestar o meu serviço, todas as despesas, tanto de investimento em marketing, para que eu possa vender antes do cliente até chegar, tudo isso precisa estar na ponta do lápis. E o plano de negócio é isso. A gente tem aqui no Sebrae um plano de negócio que é um site, ele chama PN Box. Antigamente, eu costumo repetir também, fazer um plano de negócio era muito complicado, era chato, era difícil, era confuso, era muita informação. Hoje a gente tem uma plataforma que ela é lúdica, ela é simples, em cada etapa do plano de negócio que você precisa preencher, que você não sabe, tem um chapeuzinho do professor que é um ícone, com um videozinho ali de 2 minutinhos falando assim, olha, aqui você precisa trazer essas e essas informações. Também um textinho ali muito pequeno e o empreendedor está preparado para poder montar o seu plano de negócio. E quando ele traz o plano de negócio finalizado para a gente poder validar aqui no Sebrae, tem muito empreendedor que ao terminar o plano de negócio, ele olha para aquele relatório e ele fala, estou pronto para abrir o meu negócio. E o mais importante que o plano de negócio também, ele vai falar para você se é viável ou não. Aí muitas vezes a gente vai lá e ajusta o preço, a gente corta um custo, a gente vai rever alguma despesa. Então, importância, e isso é que eu chamo os empreendedores que estão pensando em abrir um negócio, ou aqueles que abriram, que ainda não têm um plano de negócio. A gente precisa fazer um plano de negócio porque ele vai te perguntar sobre tudo e qualquer negócio, qualquer informação do seu negócio que você tem que colocar. E o mais legal é que ele te pergunta, e isso aqui? Você vai falar assim, mas eu não tenho essa informação. O plano quase fala assim, então vai, corre, coloca a informação aqui para eu te ajudar. Então ficou lúdico, ficou fácil, ficou muito tranquilo fazer um plano de negócio e abrir um negócio sem precisar passar por tanto perrengue até a gente conseguir ali chegar numa estabilidade. Então a dica principal é essa, plano de negócio sempre. Te avisa, Dora, você passou por muito perrengue aí no caminho, a gente vai falar mais à frente sobre o perrengue especificamente que você considera maior aí na sua trajetória. Mas nesse processo todo aí, você pensou também no plano de negócio? Como é que foi isso também para até você ir tirando as dúvidas do caminho aí, os problemas? Com certeza. Quando eu abri o MEI, eu só tinha em mente que eu não vou ter uma carteira assinada, porque eu vou trabalhar por conta. Logo, eu preciso pensar no futuro, numa aposentadoria. Eu não pensei em como, sabe, isso impactar de outras formas na minha vida, que isso realmente era um negócio que eu tinha essa mente, sabe, de realmente pensar todos os meus custos, os meus gastos, e que esse plano de negócio era realmente essencial. Isso vai acontecer bem mais pra frente, quando realmente a gente se depara naquele ponto que fala, nossa, eu não vou crescer enquanto eu não tiver um pingo de organização, sabe? E a organização eu sinto que é muito complicado, porque realmente, tipo assim, as pessoas se sentem perdidas, elas não sabem o que fazer, elas só têm esse instinto empreendedor, que eu acho que todo mundo que é empreendedor ou vira, tem realmente esse instinto de fazer por si, mas a gente não sabe muito bem pra onde direcionar. Então, realmente, tipo assim, plataformas como, né, essa que o Júnior descreveu, do Sebrae, é super importante, porque às vezes realmente um plano de negócio, as pessoas pensam, nossa, vou ter que ficar fazendo conta, vou ter que ficar fazendo isso. E na verdade não, você realmente vai ter uma noção de verdade do que você precisa para fazer aquela profissão que você escolheu para sua vida, sabe? É isso que não é só número, não é coisa chata, não é planilha, é você realmente ter uma noção daquilo que vai guiar a sua vida profissional. Bom, gente, é o seguinte, vamos continuar nessa conversa aí, mas vamos fazer intervalo rapidinho nós três aqui, tomar uma aguinha e continuamos mais, porque também agora a Isadora vai nos contar no próximo bloco aí o momento perrengue dela realmente e depois o momento pulo do gato que alavancou aí
Hoje ela é MEI e daqui a pouco a gente tem certeza que vai subindo nessa escala, nessa categoria aí de empresária também. Então convido vocês dois aí para a gente fazer um intervalo rapidinho e voltamos na sequência, tá bom? E assim, convido você de casa também, você aí da sua empresa que está acompanhando Vida de MEI com a gente aqui. Vamos fazer um intervalo rapidinho, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Vida de MEI, o programa de hoje. Quem participa com a gente na conversa é Júnior Enes, consultor técnico do Sebrae de Minas Gerais. Ele faz uma análise do empreendimento da tatuadora Isadora Jebs, que é proprietária do estúdio Não Sai no Banho. Continuamos na nossa conversa? Isadora, esse é o momento deste bloco da gente tratar do seu momento perrengue e seu momento pulo do gato. Vamos ver, a equipe de reportagem esteve no seu estúdio e você contou lá pra gente qual foi o seu momento perrengue. Vamos ver então. Meu momento de maior perrengue foi em 2018, quando eu tava formando na minha faculdade de produção de visual. Eu tava no último semestre da minha faculdade de computação gráfica e eu atendi em casa ainda, porque eu não sabia muito bem como abordar os estúdios, eu não sabia o que fazer com a tatuagem em si, tipo, eu sabia tatuar e era isso, e daí eu atendia em casa. Eu tinha um quarto extra no apartamento que eu morava, mas eu dividia com outras meninas, então eu aluguei um segundo quarto para que fosse onde eu atendesse. Só que tava ficando inviável, dadas as proporções onde a gente já morava em várias meninas, eu tinha medo de trazer clientes aleatórios para uma casa de só menina. E eu comecei a reduzir muito os meus clientes por causa disso, e aí a minha renda ficou comprometida. Eu tinha 2 faculdades para terminar, e eu tava totalmente desnorteada e super, assim, estressada com a vida adulta. Eu tinha 20 anos, algo assim, 22, por aí. 21, eu tinha 21 anos. E eu sentia que, tipo, era muita carga em cima de mim. Foi quando eu decidi, assim, eu tava chega, isso não dá pra viver desse jeito, sabe, com a minha renda totalmente desgraçada, que foi quando uma amiga minha postou que tava procurando, ela tinha um estúdio e ela tava procurando tatuadoras pra o estúdio dela. E aí eu mandei uma mensagem pra ela e ainda bem que deu tudo certo. Porque assim, eu tava realmente, tipo, numa situação muito terrível. Desafios é o que não faltam, né, pra qualquer empreendedor, ainda mais sendo MEI, né? Ô Isadora, por que você identificou como esse, como o seu momento perrengue maior? A questão financeira para mim sempre foi um problema. Tanto na parte de realmente administrar o quanto eu ganhava, quanto na parte de ter clientes efetivamente para ganhar. E como antes eu não tinha essa orientação realmente de quanto eu gastava com aluguel, quanto que eu gastava com luz, quanto eu gastava com isso, eu contabilizava realmente o meu serviço só como naquele momento, eu não pensava no depois, sabe? Que aí o antes eu ia também estar gastando energia, eu também ia estar gastando tempo, eu também ia estar gastando aluguel, sabe? Porque eu ia estar no espaço para criar o desenho da pessoa, ou para, sabe, fazer essa parte de marketing, conversar com ela pela rede social. Então eu tinha o meu celular e também era um instrumento que tinha que estar contabilizado. Então eu só pensava efetivamente naquele momento, e daí no fim do mês as contas não fechavam, e daí aquilo era muito complicado e eu não sabia onde eu estava errando. E aí depois, efetivamente, que, né, a gente foi montar um plano bonitinho e deu para melhorar. Como é que você vê aí o momento perrengue da Isadora? Sabe o que me chama muita atenção? É o perfil da Isadora. Vamos chamar ela de artista, né? E hoje aqui no Sebrae, a gente percebe que no Brasil as universidades não preparam os profissionais liberais, vamos pegar assim na sua grande maioria, para serem empreendedores, né? Eu recebo aqui médicos, donos de clínicas, eu recebo dentistas, advogados e contadores, até contadores com suas contabilidades, e percebo assim, porque é uma procura muito grande. As pessoas são advogados e advogados, só advogados, elas não são de fato gestores. Eu não estou generalizando, mas isso é um grande recorte que parece aqui pra gente.
Porque as pessoas saem da universidade prontas para exercer aquela profissão, com todo amor, com todo afinco, as pessoas são artistas também, e um parêntese que aqui no Sebrae a gente tem um programa de economia criativa que abraça esses artistas para trazer para eles esse ensinamento do empreendedorismo e da gestão. Mas vamos falar que o aluguel realmente é um item primeiro ali da nossa lista de despesas mensais, a mais pesada, a que realmente, para quem tem esse tipo de negócio que precisa de um espaço, realmente é algo muito custoso. E quando a gente faz e lança isso no plano de negócio, isso fica muito claro quanto isso vai custar, que vai impactar na nossa precificação. A gente chega ali no final de quanto vai custar esse negócio mensalmente. Às vezes o negócio se torna inviável justamente pelo preço do aluguel. Então hoje a gente precisa identificar um aluguel que caiba dentro do orçamento, porque ele vai compor o preço. Ou seja, se o aluguel é muito caro, um custo muito caro, automaticamente um preço bem feito, o preço também, o valor quando eu vou cobrar para meus clientes, ele também isso vai impactar diretamente. Então é importante que esteja tudo na ponta do lápis, dentro de um planejamento para eu tomar uma decisão. Mas o aluguel, de fato, a gente precisa pensar, repensar, e igual ela começou num ponto que era alugado, um quarto separado, com um valor muito maior. Hoje as pessoas estão dividindo os espaços, principalmente prestação de serviço. Quantas clínicas que existem? Tem tatuadores, tem pessoal da massagem, tem pessoal que cuida ali da estética, da beleza. Então, para quem está começando e já viu o aluguel como algo que impede ou com um custo muito alto, a gente hoje tem esses espaços compartilhados, que você paga pelo período que usar, ou às vezes por semana que você vai utilizar, pessoas que dividem o aluguel. Então hoje existem várias e várias saídas. O importante é que isso não seja um impedimento para que o empreendedor possa colocar o seu sonho em prática e começar a correr atrás. Basicamente é isso. Agora, muitas das questões vão se resolvendo mesmo no fim do dia, buscando conhecimento, buscando consultoria, né? Como no Sebrae. E aí, muitas situações também a gente acaba descobrindo os momentos pulo do gato nos negócios, né? É porque buscando mais conhecimento, recuperando talvez aquela educação que não tivemos empreendedora, mas no dia a dia a gente vai descobrindo. Assim foi o seu caso, né, Isadora? Com o tempo você descobriu também ali no negócio que você estava fazendo que podia otimizar talvez e identificou isso como o pulo do gato no negócio, na sua trajetória. Vamos conhecer então? Que eu sou formada em produção de visual e computação gráfica. E aí eu trabalhava com várias coisas além da tatuagem. Porque, igual aquilo, eu não achava que era possível uma pessoa como eu viver só da tatuagem. Então eu tinha que ficar fazendo várias outras coisas para complementar minha renda. E durante a pandemia eu tive o meu super burnout, real mesmo, clínico, contextualizado, sabe? E eu não conseguia mais trabalhar com nada vindo do computador. Foi muito difícil e eu fiquei muito desesperada, tipo assim, toda vez que eu sentava no computador eu tinha uma crise de pânico. Passei praticamente o ano de 2020 sem fazer nenhuma tatuagem por causa da pandemia, os estúdios não podiam funcionar. Então, o que tava virando 100% a minha renda eram as coisas que eu fazia pra complementar a minha renda e não aquilo que eu realmente queria fazer, que era a tatuagem. E aí como eu não estava tendo a tatuagem mais, eu vi que tudo, na verdade, poderia virar renda 100%. E daí eu falei, ok, eu não vou trabalhar com mais nada, porque eu não consigo e porque eu não quero. Então eu vou trabalhar só com tatuagem. Esse momento foi muito... Meu momento pulo gato foi realmente quando eu percebi que eu não queria trabalhar nada além de tatuagem. Que foi no fim de 2020. E quando os estúdios puderam funcionar foi em novembro. Aqui em São Paulo, pelo menos, os estúdios tiveram um limiar para poder voltar a funcionar foi em novembro. E eu voltei, tava lá na Bahia por conta da pandemia, da quarentena, fui pra casa da minha mãe. E eu voltei pra São Paulo determinada a só fazer da tatuagem 100% a minha renda. E é o que tá acontecendo até hoje, desde então. Foi só tatuagem. É otimização, né? Como eu disse no bloco anterior, antes de conhecer o seu momento pulo do gato, né? Mas queria que você falasse um pouquinho mais, Adora. Como é que você se deu conta, então, de que era importante ali focar na tatuagem e que isso faria diferença no seu negócio? Assim como o Júnior disse, é importante a gente frisar que realmente artista é uma categoria à parte assim, da preparação para o mundo, né? A gente não... Primeiro que artistas em si, eles não são uma coisa só, a gente sempre tem várias vontades de fazer diversas coisas.
Então, o nosso foco é muito complicado. E para a gente conseguir realmente entender que esse nosso instinto, né, de fazer a arte, ele tem que trazer para o mundo e virar um negócio, porque a gente também é um adulto funcional que tem que pagar conta, é complicado. Então, demora um pouco, eu acho, para cair a ficha, porque a gente realmente não sai preparado diretamente da vida, assim, não existe uma escola, uma faculdade de tatuagem. Então, a gente não aprende, sabe, tudo que engloba a nossa profissão. A gente vai aprendendo à medida que a gente vai lidando. Eu dou aula também, e ali para as minhas alunas eu já trago essa parte que foi tão complicada para mim, né, da parte do pulo do gato, que eu passei muito perrengue para poder chegar nessa parte de realmente entender e fazer da minha profissão uma profissão mesmo, sabe? Eu gosto muito dela e eu amo muito. Então, isso. Ótimo. Isadora, que bom, mas me conte um pouco mais dessa sua situação, né, enquanto autista, o quanto você trouxe isso para os negócios, como é que foi isso, essa, não sei se descoberta, mas a utilização quase que dessa sua eficiência por conta do autismo também para os negócios. Eu sinto que isso foi um direcionamento, na verdade, porque assim, não existe o certo e o errado na tatuagem, mas existe um padrão que acontecia e que não era realmente o jeito que eu vivo a minha vida, sabe? E eu não queria que isso fosse um impedimento, sabe? Não queria que fosse, puxa. E isso era uma coisa que me dava muito antes da pandemia, era, nossa, eu nunca vou conseguir ser uma tatuadora de verdade, porque eu não vivo o mundo da tatuagem. Até eu realmente ter esse insight de entender que o mundo da tatuagem, ele existe de diversas formas, e a gente pode criar também, isso em qualquer profissão, a gente pode criar aquele asterisco, sabe, aquela partezinha que seja diferente, e seguir fazendo a mesma profissão, não tem problema nenhum. Então, dentro do meu estúdio, inclusive, ele é uma pegada totalmente diferente do que do que você pensa quando você pensa em estúdio de tatuagem. É uma casa antiga com um quintal, com diversos espaços, assim, justamente porque não só eu sou neurodivergente no meu estúdio, mas a maioria, se não todas as tatuadoras, se não me engano, do meu estúdio são neurodivergentes de alguma forma, então TDAH, sabe, artistas, e a gente precisa desses espaços de respiro e sensorial para que a gente consiga também se autorregular para lidar com a vida. Clientes também, todos eles, assim, a gente atende da nossa forma, sabe? Eu sinto que isso é um diferencial muito grande na parte que a gente oferece. Então, a maioria das tatuagens eu trabalho de manhã, sabe? Bem tranquila, com um cliente não, sabe? A gente conversa bastante, e dentro do meu estúdio a gente também tem outros fatores. Então, a gente tem, sabe, bloqueador de barulho, a gente tem espaços, igual eu falei, a gente tem que eu chamo de dinossauro de assistência emocional, que é uma caixa com vários dinossaurinhos de várias texturas, e até para oferecer para os clientes, para que, sabe, se tá agoniado, se tá desconfortável, se você é uma pessoa neurodivergente, precisa de algum suporte, então você pode pegar várias texturas durante a tatuagem e te ajudando a regular também. Então eu sinto que foi realmente o que me guiou, sabe, porque isso faz parte de né? E não vai mudar. Então eu preciso regular o resto da minha vida em torno disso. Que bom, não, mas que bom. Bom, a gente está chegando no finalzinho já do programa, mas eu queria justamente nesse espaço pouco que tem, que você, Isadora, talvez coloque alguma coisa para o Júnior, de alguma demanda que você tenha, e nos conte também de avaliação que você tem aí de futuro, de expectativa que você tem de futuro aí para os seus negócios, e aí depois a consideração final aí do Júnior também de toda essa nossa conversa. Vamos lá, Isadora. Com certeza, né? A gente quer expandir, assim. Amo o MEI, sou muito grata ao MEI, mas não vejo a hora de poder sair, sabe? Porque tá tudo dando certo e aí eu vou ter que crescer bastante, expandir. Então, né, realmente eu acho que essa é a minha principal questão, realmente, assim, que a demanda ainda é uma questão, então a captação de clientes, sabe, o MEI ele é muito incerto, bom, não MEI, a vida de empreendedor, assim, né, ele é muito incerto, então tem meses que a gente tem muito cliente, tem meses que é menos, então a gente tem que ter esse controle financeiro muito na risca
para que a gente não consiga, sabe, não se embanane e não vire uma bagunça, tudo. Justamente por conta disso, a gente não tem uma carteira assinada que entra um salário fixo daquele jeito sempre. Tipo assim, que independente do que você faça, isso depende muito de você, porque vocês são muitos setores da sua empresa. Então, você é a pessoa que vai capital, você é o financeiro, sabe? Você é a pessoa do marketing, você é a pessoa que faz o serviço em si, sabe? Da tatuagem. Então, tem que ter realmente bastante organização para que a gente consiga gerar aquele dinheiro, ter em caixa, né? Ter o caixa da empresa, girando, capital de giro. Isso é muito importante. E eu sinto que isso é a principal questão, assim, sabe? Como que a gente pode dar uma facilitada nessa parte de captação mesmo, assim, de comunicação com o cliente. Júnior. Muito legal. Eu acho que primeiro a gente precisa dividir essa dica que eu vou dar em dois tópicos, 2 momentos aqui. Primeiro que o MEI, a gente sabe que ele tem um grande desafio, que é a gestão do tempo, porque o MEI tem que fazer tudo, né? A gente sabe disso, mas e o restante do dia ele se dedica à estratégia do negócio. Então vamos separar. A parte da manhã, o horário ali que ele definir de 2, 3 horinhas ali por dia para ele cuidar da gestão financeira do negócio, que é rever os preços, lançar tudo num sistema, porque a gente investe um tempinho ali padronizando um sistema, implementando um sistema. É um pouquinho chato, é difícil? É. Mas quando terminar de padronizar, a empresa ela vai andar sozinha. E o grande desafio hoje não é a gestão. O grande desafio hoje é a captação de clientes, é de fato as redes sociais, é trazer o cliente para dentro do nosso negócio. Mais do que isso, depois que a gente sobe esse degrau de captação, de ter uma rede social que comunica tudo isso que você está falando, que o seu próprio negócio é um negócio, e é uma dica que eu te dou, você não tem que preocupar muito com a gestão, porque ela já está fácil da gente resolver. Vamos implementar um sistema, vamos padronizar, isso vai andar sozinho. Mas o grande desafio é essa captação, o desafio do meio, vamos dizer assim, que a gente precisa ter uma rede social e você tem um local que entrega experiência para as pessoas. A palavra do momento é experiência, as pessoas estão buscando um lugar onde elas possam se sentir bem, se conectar, e você tem um espaço que entrega isso. Então, o grande desafio é ter uma rede social que conte isso para as pessoas. Pensando nisso, depois dessa fase, a gente precisa pensar na expansão do negócio, que é cada vez buscar mais clientes, quem sabe abrir um novo estúdio, ampliar de tamanho, é a busca e o crescimento do negócio, porque a gente sabe que MEI é só para começar mesmo, ninguém precisa ficar de MEI, a gente precisa faturar muito e rapidamente desenquadrar. Então a dica é, vamos implementar um sistema para a gestão ficar facinho, rápido e ser feita com um pouquinho do seu tempo por dia ali para esse acompanhamento. A grande maior parte do tempo vai ser de fato a rede social, a captação do cliente, e o marketing digital é que vai fazer isso, porque as pessoas estão lá buscando um lugar que tem experiência, que as pessoas consigam se conectar, que consiga buscar um atendimento personalizado. Você trouxe isso aqui a todo momento, então você está com a faca e o queijo na mão, porque aqui é de Minas, tem que falar do queijo, né? A faca e o queijo na mão para você bombar com o seu negócio. Então siga essas dicas. Procure o Sebrae consultoria gratuita, ligue no 0800 que a gente vai te atender para te ajudar a preparar um planejamento para você. Um plano de ação é fundamental, porque o MEI ele precisa escrever para onde eu quero ir, em quanto tempo eu vou chegar, quanto que eu quero estar faturando daqui 3 meses, quanto que eu vou estar faturando daqui 6, eu vou fechar o meu ano com quanto de faturamento e quanto de lucro. Quando a gente escreve, a gente sabe para onde a gente quer ir, tudo fica fácil. E só vai. Gente, muitíssimo obrigado pela participação de vocês dois aqui. Isadora, por abrir a sua história, contar pra gente, instigar muitos outros empreendedores também. Parabéns aí pela sua trajetória, pela sua empresa também. Sucesso cada vez mais no seu negócio. Júnior, muitíssimo obrigado também por esclarecer aqui pra gente, por trazer muitas orientações. Você volta sempre, é claro, no nosso programa aqui. Também para você, Isadora, casa está aberta sempre. Foi um prazer tê-los aqui conosco. Muito obrigado por hoje. Obrigada. Muito bem. E muito obrigado a você de casa, você aí da sua empresa que acompanhou o Vida de MEI com a gente hoje aqui também. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.